Sejam todos bem-vindos. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar postando sobre algo que mexeu comigo, sabe? Algo que fez com que eu tivesse uma reflexão e que eu comecei a entender. E a gente vai ler e comentar aqui, falar sobre as parábolas que Jesus contou. E quando eu descobri que existe três tipos de pessoas, três grupos de pessoas na Terra, que existe os salvos, os não salvos e os reinantes, para mim custou um pouco a entender, mas eu consegui, fui a fundo com leituras e pesquisas e através de outras pessoas, mentores que me ajudaram a descobrir a entender melhor sobre esses três grupos. E ele está todo na Bíblia. Então existem os salvos, os não salvos e os reinantes. Os salvos é muito simples. É aqueles que acessam a salvação através de Jesus, que reconhecem que Jesus é o único Salvador, porque ele veio aqui, ele venceu todo o pecado, toda a tormenta, e ele abriu esse portal para a eternidade. Então Jesus é o primeiro a habitar na eternidade, como ele se fez como homem, e ele passou tudo que a gente tem que fazer para passar e acessou a eternidade. Então Jesus foi o que abriu os portais da eternidade para a gente, depois da queda que veio ali com Adão e tal. Então existe o grupo dos não salvos, aquele que pratica a impiedade, né? Os ímpios, aquele que não está de acordo com a justiça de Deus e pratica a maldade, mas esses também têm tempo de adquirir a salvação, né? De acessar essa salvação através de Jesus. E existem as pessoas, os reinantes, os governantes. Quando Jesus fala o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, Jesus nunca falou que ia vir um dia, mas sim que é chegado o reino dos céus. Então, quando eu comecei a ler e vi que Jesus só tinha esse tipo de fala sobre o reino, anunciando o reino, e fala para os seus discípulos que eles têm que anunciar o reino para toda a terra, pregar o evangelho anunciando o reino, então isso mexeu com a minha cabeça. Por mais que eu já frequentei algumas igrejas, eu fui de uma denominação por 11 anos, mais ou menos, 12 anos, eu nunca tinha compreendido isso aqui lá dentro, né? E depois que alguns questionamentos meus, eu comecei a estudar, a ler a Bíblia, a procurar ter um entendimento, buscar a sabedoria através de provérbios e outras coisas, eu tive um download e comecei a entender. Eu falei, meu Deus, cara, isso é real. Então, assim, a gente vai ler hoje aqui a parábola muito famosa do joio e do trigo. E aqui na parábola aqui, ela começa assim, está escrito em Mateus 13, 24, e ela começa assim. Todas as parábolas elas vão começar bem parecidas, tá? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Aqui, ele fala sobre a semelhança. Porque a parábola, ela é uma mensagem, ela não é só uma história. A mensagem para um certo tipo de pessoa. E esse certo tipo de pessoa são os reinantes. Então, propôs-lhes dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente em seu campo. A semelhança que Jesus fala ali é para você poder compreender melhor. Porque você só consegue compreender, o seu cérebro só compreende o que é visível para você. Então, como que ele vai falar sobre as coisas espirituais, sendo que você não pode compreender? Então, a gente tem que abrir a nossa mente e expandir o nosso conhecimento para poder entender como que funciona esse nível espiritual, que é mental, que é sobre energia. Então, a semelhança ali é para você poder fixar melhor e conseguir ter uma analogia. Então, o homem que semeia a boa semente é Jesus.
e o campo é a terra. Então, no capítulo 25, aqui diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou-se. Aqui, quando fala sobre os homens dormindo, a Bíblia se remete a um tempo de apostasia, um tempo que pessoas vão se esfriar, até os próprios filhos vão dormir, porque é muito cansativo a narrativa que as pessoas pregam. Então, nesse momento que as pessoas dormem, é onde o inimigo entra para poder plantar coisas, para plantar o joio. Para plantar o joio aqui, ele representa as pessoas ímpias, as pessoas maldosas. E o trigo é onde vai ter os frutos. O trigo é a boa semente. O trigo representa aqui... Por que fala que Jesus é o pão? É o pão porque o trigo, ele tem em toda a cultura. Em todo o planeta existe o trigo. Então é uma coisa de fácil acesso. Por isso que Jesus falou, nessa parábola aqui e algumas outras, sobre uma coisa de fácil acesso, porque Jesus é fácil de acessar, mas a gente que não quer acessar e se afasta disso. Então, nesse tempo que se refere aqui, mas dormindo os homens, então quer dizer que muitas pessoas vão dormir, quase a maioria, o inimigo vai entrar para poder semear o joio. Então, esse joio é sentimentos, pessoas que vão mudar a palavra, pessoas que vão propagar um tipo de medo. Então, tudo isso daí é uma semente, porque quando a Bíblia fala sobre guardar o seu coração, é para você não deixar algum tipo de semente, algum sentimento entrar no seu peito, porque aquilo ali vai frutificar, vai enraizar e vai gerar frutos. Então, se você deixar cair uma semente de maldade, de mágoa, de rancor, alguma coisa dentro do seu coração, primeiro ela cai no cérebro e depois ela desce para o coração. Então, se você deixar, você dormir e deixar com que essa semente seja plantada no seu peito, vai nascer o joio. Jesus, ele só plantou o trigo, que representa a própria divindade dele. E vamos aqui dar continuidade aqui então no versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. Então aqui ele representa isso daí, né? Esse inimigo é o próprio diabo, que ele entra para plantar coisas na sua cabeça. Mas aqueles que têm certamente algum sentimento no coração, um chamado, vai começar a compreender isso. E se isso fizer sentido para você, já coloca o like aí, ajuda. Eu não desejo fama, mas é uma coisa que tem dentro do meu coração e eu sei que se você está assistindo até aqui, é porque isso também pode queimar dentro do teu coração. Então, vamos voltar aqui para a gente não se perder. Tá, o inimigo. O inimigo é o próprio diabo. E a hora que você dormir, ele vai plantar coisas na sua mente e no seu coração. Jesus, ele só está aqui para semear coisas boas. Ele só veio aqui para poder semear coisas boas. E o inimigo, ele quer colocar a desordem, ele quer propagar tudo de mal. Vamos continuar aqui. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Então aqui, quando o próprio servo, que somos nós, os que dormimos, foram falar para o Senhor se a gente queria que arrancasse o joio, olha que Jesus disse. Porém ele disse, não, para que ao colher o joio, não arrancaste também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros colher primeiro o joio e atai-o em molhos para que queime, mas o trigo juntai para o meu celeiro.
Aqui, essa ceifa, os ceifeiros são os anjos. Esses são os anjos da colheita. Então, muitos ali, porque vai ter muito joio no meio do trigo, e esse joio, ele acha que é trigo, porque ele parece com trigo, mas na final ele não serve para nada. Então, indo fazer umas ligações com outras partes da Bíblia, tem uma parte ali, tem uma outra parábola que fala: Senhor, Senhor, nós oramos, nós expulsamos demônio, e Jesus vai falar assim: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Então, não adianta você ser uma pessoa religiosa, porque a religiosidade não vai salvar ninguém. Mas o que vai salvar é o seu sentimento, e vai entrar no reino somente aquele que cumpriu a justiça de Deus aqui na terra. E o que é justiça? A justiça, na palavra, se você não sabe, o significado de justiça é cumprir a vontade de Deus. Então, tem muita coisa que na tradução se perdeu o significado, e o significado hoje dessa palavra é de acordo com o que a gente tem no nosso dicionário. Mas se você for lá buscar no real, lá no texto original, você vai ver que aqueles que praticam a justiça é aqueles que faz a vontade de Deus. E como assim, Luan? Quem que faz a vontade de Deus? Como escutar a voz de Deus? A voz de Deus, ela é falada, ela é sentida no teu coração, é no teu peito. Quando você sente algo que você tem que fazer e você não faz, você está indo contra as vontades de Deus. Porque a parte espiritual, ela só tem domínio aqui na Terra através de um corpo físico. Nem o adversário, nem o próprio diabo, não tem poder nenhum se não tiver acesso a um corpo. E como que ele acessa um corpo? Pela sua mente e pelas suas emoções. Então ele vai começar primeiro a falar alguma coisa na sua cabeça, e você vai se convencer que aquela voz é você. E você vai fazer algo, mas você não está sendo guiado pelo Espírito. Você está indo pelos seus impulsos emocionais, sentimentais. Não dorme. Não dorme. Tem outra parábola que fala sobre as virgens, né? A gente vai ler ela também. Então, quando fala sobre as virgens, as 10 virgens, né? Então, tinha 5, todas elas dormiram, mas tinha 5 que não tinham o azeite. E esse azeite representa o Espírito Santo. Então, nunca dorme sem estar cheio do Espírito. E na ocasião aqui, quando ele fala, na ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros colher primeiro o joio e atai e em molhos para queimar, mas o trigo juntai para o meu celeiro. Essa separação vai acontecer. E quando isso acontecer, espero que você não seja um dos que estão dormindo, aqueles que dormiram. Mas sim, como na parábola das virgens, você se manteve com azeite. E aos ceifeiros vim buscar, nesse acontecimento aqui, você não escute aquela palavra: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Então seja como as virgens prudentes. Essa parábola que a gente está lendo, ela é a primeira, eu escolhi ela para ser a primeira, e ela é a única que Jesus mesmo explicou ela depois. Porque veja bem, se ela fosse tão simples, os próprios discípulos não tinham perguntado para Jesus depois explicar o que era, o que significava essa parábola. Mas os discípulos que estavam com Jesus, alguns não compreenderam essa parábola, então teve que pedir explicação. Então as parábolas, elas não são uma história. A parábola, ela é um recado para você. Porque se você está até agora aqui, é porque você tem alguma coisa no teu coração e você tem um chamado. Eu vou procurar aqui agora, no próximo capítulo, tá? A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido da multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele, e os discípulos disseram: explicai-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são seus filhos, filhos do reino.
e o joio são os filhos do maligno. O inimigo é o que semeou o joio. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles o colherão o seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançaram na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol, o reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se isso não consegue mexer com você, assim como mexeu comigo, eu não sei, mas comigo é muito forte. Jesus, ele explica, ela é a única, essa parábola aqui é a única que Jesus explica dessa maneira. Então tem algumas outras parábolas que vai ler, que a gente vai ler junto, e precisa de ter mais uma profundidade de interpretação para você poder entender. Então aqui Jesus fala sobre o fim dos tempos, fala sobre o ranger de dentes. Mas ele não fala que o mundo vai se acabar. Isso é uma nova era, porque está escrito que Jesus ele vai reinar por 1000 anos aqui na Terra. E esses reinantes, que é dos 3 grupos, os salvos, os não salvos e os reinantes, irão reinar junto com ele. E na palavra diz que os que reinarão com Jesus darão ordem aos anjos. Nesse tempo que Jesus reinará aqui na Terra, que são 1000 anos naturais, o diabo vai ser amarrado. E por que fala que vai ter os ranger de dentes? Porque as pessoas vão ter consciência de que tudo que ela fazia não era por ela, não era pela guia do Espírito, mas sim por uma influência do diabo, do próprio diabo na tua cabeça, nas tuas emoções. Aqueles que governam, os que reinam, primeiro, ele tem que reinar sobre você mesmo, tem que reinar sobre si. Eu tenho que governar a minha mente, eu tenho que governar o meu coração, eu tenho que liberar o perdão. Eu tenho que liberar o perdão porque o perdão não é para quem fez alguma coisa para mim, mas sim é para mim mesmo. Porque quando eu não libero o perdão, eu fico mal. Então eu liberando o perdão, eu me mantenho em paz, eu governo sobre as minhas emoções. Então o reino, quem reina, é porque tem domínio, e domínio é governo. Então nós temos que governar sobre todas as coisas, assim como diz a palavra. Então você que não governa, acorda pelo amor de Deus. Porque na palavra também você vai começar a entender, se você começar a me acompanhar aqui certinho, porque fala assim, a volta de Jesus depende dos filhos, daqueles que reinam. Porque o reino de Deus começa a partir da terra. Então a gente tem que começar a governar sobre todas as coisas aqui. Primeiro, tudo que Deus colocar na tua mão, você tem que conseguir governar, você tem que gerir isso, você tem que multiplicar isso. Porque assim na terra como é no céu, assim no plano visível, material, tem que ser como no plano invisível, espiritual, o que muitas pessoas não entendem. Mas eu espero que você consiga entender, compreender alguma palavra que foi dita aqui e que a gente possa crescer junto. Vai ser uma maratona que eu vou estar colocando aqui, vai ser, a princípio, vai ser 7 parábolas. E eu também quero começar a gravar alguns vídeos aqui sobre a leitura de Provérbios. Mas eu vou encaixar no dia 1º, porque Provérbios são 31 capítulos. E por muita coincidência, ele é para ler um por dia. Do capítulo 1 ao 9 é um convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao 25 são alguns
programas que você tem que instalar no seu cérebro para você poder exercer. E do 26 ao 31 são como a gente tem que ser, sabe? É como os nobres agem, como as pessoas nobres agem. E eu já escutei muitas pessoas falar, tem um livro de Salomão, que é o Salomão, o homem mais rico da terra. Nesse livro está escrito que se você ler Provérbios por 2 anos, você se torna muito mais sábio do que qualquer pessoa que você conheça, que está no seu círculo de amizade. E se você ler Provérbios por 5 anos, você se torna um milionário. E não é pelo dinheiro, porque eu comecei a ler Provérbios e descobri que a sabedoria vale mais do que ouro e a prata. E o reino, o que é o reino? Quando fala sobre o reino, o que é o reino? O significado do reino é a soberania de Deus sobre tudo, mas com foco especial no coração humano. Jesus fala dele como uma realidade espiritual já presente, mas que também terá sua plenitude no futuro. Muitas vezes é descrito em parábolas. O reino dos céus é como? Para mostrar que não é apenas um lugar físico, mas um modo de vida, um estilo de vida, de fé e de comunhão com Deus. O reino do céu começa aqui e agora, quando a pessoa vive segundo a vontade de Deus. O amor, a justiça e a misericórdia. Terá sua realização completa na eternidade, quando Deus restaurar todas as coisas. Ou seja, não é só um lugar, mas é um estado de vida que a presença e o governo de Deus se manifesta. Você conseguiu compreender isso? Que o reino de Deus é você fazer com que a glória de Deus se manifesta em você e você consiga ser luz, ser uma porta, ser um canal para outras pessoas. E que quando chegar o reino, quando Jesus chegar, vai ser restaurado todas as coisas, como lá no princípio. Cara, isso é massa demais, cara. Isso é massa demais. Mas a gente tem que entregar uma coisa que é, para muitos, para mim, eu vou falar para mim, foi muito difícil, que é entregar o coração, sabe? Entregar o coração, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, não é pela minha vontade, mas sim pela vontade dele, porque eu sei que tem muita pessoa falando, mas eu sei que eu vou conseguir chegar em algum lugar que outros não conseguiram, e vai ter pessoas que vão se levantar, que vai chegar onde eu também não consigo. Então eu espero que você consiga compreender e que, se isso te ajudar, vai fazer abrir seu coração para Deus, e você também vai praticar a justiça dele, porque a justiça de Deus é obedecer, é a obediência à vontade dele. A inclinação do teu coração, ter um coração ensinável, um coração puro, aceitar uma repreensão, dar perdão. E isso é instituir o reino de Deus aqui na terra. Então, tem outra passagem na Bíblia que fala que os filhos revelam a face de Deus, os filhos revelam a glória de Deus. E uma pergunta que eu tenho para te fazer agora aqui: quando alguém te vê, quando alguém chega perto de você, o que ela está vendo, o que ela está sentindo? Ela está vendo Deus sendo refletido por você? Ou ela está tendo um outro tipo de sentimento? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é refletir a glória de Deus em nós, para que ajudamos outras pessoas, pregar o evangelho do reino, batizar as pessoas, porque Jesus não fez acepção de pessoas para batizar. Falou para ide os 4 cantos do mundo pregar o evangelho do reino. Então isso é uma missão em comum que a gente tem. Eu estou aqui, espero que vocês
tirem alguma conclusão boa, que isso aqui é do meu coração que eu tô fazendo, sabe? Coração mesmo. E que vocês possam me acompanhar no próximo vídeo. No próximo vídeo aqui nós vamos ler outra parábola. E essa daí ela já não tem explicação na Bíblia. Então a gente vai ter que mergulhar a fundo. Então lembrando, parábola, ela não é uma história, mas ela é um recado, um chamado que ela tem para você. Já deixa o seu like, compartilha para alguma pessoa que você vê que faça sentido isso daqui, sabe? Alguma pessoa que está nessa busca, porque eu quero falar com pessoas que estão nessa busca, porque não é para qualquer um. Isso daqui não é para qualquer um. Está escrito na palavra, porque os próprios discípulos não conseguiram compreender. Alguns não conseguiram compreender. Então, ficamos por aqui hoje. Espero que você consiga acompanhar aí essas parábolas, né? Que a gente vai ler. E vou estar colocando aí no YouTube, subindo aí no YouTube. Já começa a seguir, compartilha para pessoas que façam sentido. Se fizer sentido para você também, né? Para poder me seguir aí para acompanhar. Mas que você faça um excepcional dia, uma excepcional noite, não sei que horário que você está assistindo, mas que fiquem todos com Deus e que isso daqui possa ter tocado o seu coração e te trazido uma visão, um direcionamento diferente. Obrigado aí, viu? Ficamos por aqui. Até a próxima.